Nesta segunda parte da aula, vamos tratar da estatística inferencial. Inicialmente, lidar com as premissas. O que é necessário para escolher entre um teste paramétrico e um não paramétrico? O teste paramétrico é aplicado nos casos em que a variável dependente tem distribuição normal, os dados são independentes e existe homogeneidade das variâncias. Quando essas premissas são violadas, se escolhem testes não paramétricos. Então, nesta aula vamos tratar de testes paramétricos. Primeiro premissa é a independência das observações ou dos dados. Então, um dado de um grupo, quando vem de uma pessoa e o outro dado vem de uma outra pessoa, se pode dizer que são independentes. Se se tem no grupo 30 dados e todos vêm de uma mesma pessoa, não está satisfeita a premissa da independência. Essa questão pode se tornar um pouco mais complexa quando se trabalha com amostras de tecido. Então, devem as amostras virem cada uma de uma pessoa diferente ou cada pessoa pode doar mais de uma amostra? Em geral, se deve vir de pessoas diferentes, mas dependendo do caso, pode justificar que mais de uma amostra venha da mesma pessoa. Depende do caso. A segunda premissa é a normalidade, então os dados têm que passar por um teste de normalidade. Não é recomendado fazer um teste de normalidade que depende da rejeição da hipótese nula, porque toda hipótese nula pode ser rejeitada, tudo depende do tamanho amostral. O critério mais recomendado é usar um limite de assimetria e curtose, de mais ou menos 2. Então, no caso, a assimetria, o ideal é o valor 0, então se pode ter um limite de menos 2 a mais 2, e a curtose, o ideal é o valor 3, se pode ter um limite de 1 a 5. A próxima premissa é teste de homogeneidade das variâncias. Aqui também não é recomendado testar se as variâncias são homogêneas usando um teste de hipótese nula, como o teste de Levine. Pela mesma razão, como foi publicado pela Associação Americana de Estatística, qualquer hipótese nula pode ser rejeitada dependendo do tamanho amostral. Então é melhor usar um critério de tolerância. Uma das medidas que informam sobre a intensidade das variâncias é o desvio padrão ou a própria variância, que é um parâmetro estatístico. Então, se tiver dois grupos e a razão entre as variâncias desses dois grupos for até 3, esse é um critério que pode ser usado para considerar que as variâncias são homogêneas. Acima disso, não seriam homogêneas. Aqui nós temos uma referência que pode ser citada para dar suporte a esse critério. Ressalto aqui que no caso do teste T de grupos não pareados, existe uma possibilidade de tratar os dados com o teste T, mesmo com variâncias heterogêneas. Então, essa questão das variâncias serem homogêneas ou não, não é uma premissa impeditiva ao todo do uso de testes paramétricos. Agora vamos diretamente à estatística inferencial, aquela que vai prover os parâmetros para o teste de uma hipótese. Para escolher um teste estatístico, o que é necessário? Primeiro tem que se definir se está trabalhando com um ou dois grupos. No caso aqui desta aula, também se pode trabalhar com mais de dois grupos. Segundo, dependendo do fato das variâncias serem homogêneas ou heterogêneas, eu devo escolher testes diferentes. Terceiro ponto, os meus grupos são pareados? Eu pego os mesmos indivíduos e analiso antes e após um tratamento? Ou eu estou tratando com gêmeos que podem ter um certo pareamento? Existem testes para grupos pareados e testes para grupos não pareados. Outro ponto importante, qual é o nível de significância? Nós temos aí 3 valores que são os mais básicos entre aqueles que se escolhem esse nível. Pode ser 1%, 5% ou 10%.
E depois, qual é a direcionalidade? É unicaudal ou bicaudal? Por último, se estivermos trabalhando com o teste T, que vai ser uma situação muito comum, não é a mais comum, qual é a regra de grau de liberdade para determinado teste T? Dito isso, vamos agora para o primeiro caso, que é um único grupo. Como pode um estudo ter um único grupo? Pode, quando se compara, se pretende comparar aquele grupo com a população, com um dado da população que foi obtido por um outro estudo. Digamos que existe uma determinada taxa da população com uma certa doença e se quer testar que uma amostra de um bairro da população difere da população. Essa amostra do bairro vai ser uma parte da população. Então, você pode fazer um estudo só com aquele bairro e o dado da população deve estar disponível a partir de um estudo prévio. Aqui nós temos o caso de um teste Z, em que nós temos o X é a média da amostra, aqui nós temos a média da população, dividido pelo desvio padrão da amostra pelo tamanho amostral. Então esse teste Z ele é convertido em uma probabilidade usando a função apropriada no Excel ou a tabela para os scores Z. Relatando que no caso de um grupo com apenas um grupo, na hora de calcular o poder estatístico, deve-se fazer uma correção da magnitude de efeito. No caso, se usar G de Red, delta de Glass ou D de Cohen, essa magnitude deve ser multiplicada pela raiz quadrada de 2 e esse valor corrigido que vai se usar para calcular o erro tipo 2 ou o poder estatístico. E aqui nós temos regras para graus de liberdade. Então podemos estar tratando de apenas um único grupo. A regra é tamanho amostral menos 1. A mesma regra se aplica para dois grupos pareados, n menos 1. E aqui nós temos a regra para dois grupos não pareados, para variâncias homogêneas. E aqui uma regra que é mais complexa para dois grupos não pareados com variâncias heterogêneas. Então, S é o desvio padrão, N é o tamanho amostral. E nós temos aqui para um grupo e para o outro grupo. Tratando agora do caso de um único grupo com o score T, a única diferença é que essa mesma equação vai ser usada, agora ela vai informar um score T. Usaremos a seguinte regra, aqui embaixo em preto, para grau de liberdade, e aí calcularemos a probabilidade relacionada a esse score T usando a função correspondente no Excel, usando uma tabela de scores T. Agora passando para os casos de dois grupos. Primeiramente, dois grupos com variâncias homogêneas. Então foi feito um teste inicialmente de normalidade, os grupos passaram, foi feito um teste de homogeneidade de variâncias, os grupos passaram nesse teste, as variâncias foram homogêneas, estavam dentro do limite, e agora vai se aplicar o teste T. Esta equação, que nós temos as médias do grupo 1 do grupo 2, o desvio padrão combinado para esses grupos, está aqui o cálculo da equação para esse desvio padrão combinado, e nós temos tamanho amostral do grupo 1 tamanho amostral do grupo 2. Ao se obter esse score T, deve-se aplicar essa regra para graus de liberdade, e aí se calcula a probabilidade correspondente ao dado score T. Agora, para o caso das variâncias não serem homogêneas, então a razão entre as variâncias dos grupos foi maior do que 3. Então, se aplica esta equação, que nós temos aqui as médias dos grupos, o desvio padrão de cada um dos grupos e o tamanho amostral de cada um dos grupos. Essa regra mais complexa é aplicada para graus de liberdade, e aí, uma vez obtido o score T, se calcula a probabilidade a partir desses parâmetros aqui. E agora o caso do teste T com grupos pareados, pacientes que são analisados antes do tratamento e após o tratamento, por exemplo. Então nós temos uma equação diferente. D, nesta equação, significa a diferença entre cada um dos dados e em cada um dos dados antes e após. Aqui nós temos um exemplo que seria a somatória de D,
que vai tanto no numerador como no denominador, e o N é o tamanho amostral. O tamanho amostral que é a quantidade de pacientes que foi coletada no início do estudo. Essa mesma quantidade vai ser analisada ao final do estudo. Então, se foram 10 pacientes coletados no início do estudo e acompanhados até o final, esse 10 é o N que vai ser colocado aqui. Em preto aqui nós temos a regra para graus de liberdade. Usando essa regra, o tamanho amostral e o score, se obtém a probabilidade correspondente ao score T calculado por esta equação. Bom, uma vez calculado o erro tipo 1, deve-se calcular o erro tipo 2, o seu complemento, que é o poder, a magnitude de efeito e o intervalo de confiança. Ao se calcular a magnitude de efeito e o intervalo de confiança, se usa um parâmetro para a magnitude de efeito. Aqui está o G de regra. Mas esse parâmetro não deve ser usado diretamente para calcular o erro tipo 2 e o poder. Porque no caso de grupos pareados, há uma diminuição das variâncias. Deve-se fazer uma correção. Então se aplica uma magnitude de efeito corrigida, que é aquela magnitude de efeito obtida dividida por essa raiz quadrada, 1 menos coeficiente de correlação. O que é esse coeficiente de correlação? Basicamente pega os dados de antes e após e se obtém uma correlação, pode-se usar a função correl no Excel, vai se dar um valor de 0 a 1, e esse valor vai ser colocado aqui. Com isso obtém o valor da magnitude de efeito corrigida para ser usada no cálculo da amostra, no caso do planejamento, ou no caso, ou cálculo do poder estatístico, no caso da análise pós-hoc. Não se deve usar esse valor corrigido para calcular o intervalo de confiança da magnitude de efeito final obtida. Aqui nós temos um exemplo de como os dados de grupos pareados podem ser organizados. Então temos o grupo 1, o grupo 2, a diferença entre os valores pareados e essa diferença elevada ao quadrado. Então são usadas somatórias aqui, elevando ou não ao quadrado, e aqui nós temos exemplo de como isso é calculado e o que esse símbolo significa. Para finalizar, deve-se calcular o poder estatístico usando os testes G ou T. Pode ser feito para grupos que têm o mesmo tamanho amostral. Aqui nós temos a equação do poder estatístico, que é a mesma equação usada para o cálculo do tamanho amostral. Z1 menos beta é o score Z que vai ser obtido desta equação aqui. D é a magnitude de efeito, com a correção, no caso de um grupo ou grupos pareados. N é o tamanho amostral por grupos, foram dois grupos com 10 cada um, o N é de 10. Z1 menos alfa é o score Z do nível de significância, e aqui ele é colocado mais uma vez. Veja que nessa equação aqui não são aplicados scores T's, mesmo que se tenha usado um teste T, não são usados scores T's aqui. Essa equação é uma aproximação que se aplica a testes T's também. No caso, quando ao final do estudo houve uma perda de amostras no grupo e o número amostral ficou divergente entre esses grupos, se pode usar esta equação para usar o valor de N a ser inserido no cálculo do poder. Então, quando eu tinha um grupo com 10, outro grupo com 7, qual é o N que eu vou usar? Então, eu venho aqui e coloco 10, 7, 10, 7, obtenho um único valor, N', e esse N' vai substituir o valor de N na equação do poder. Quando se tem apenas um único grupo, vai se calcular o poder, deve fazer uma correção. Então, a magnitude de efeito que vai entrar nessa equação aqui, no lugar do D, vai ser uma magnitude de efeito corrigida, multiplicada pela raiz quadrada de 2, isso porque com o único grupo são reduzidas as variâncias em comparação com as premissas usadas para obter essa equação. E no caso do poder do T pareado, como foi falado anteriormente, vai-se usar este valor corrigido, a magnitude de efeito dividida pela raiz quadrada de 1 menos
o coeficiente de correlação. Agora serão mostrados os exercícios que serão feitos em sala de aula. São 11 exercícios em que será praticado cálculo amostral, poder estatístico, G de RED, intervalo de confiança do G de RED ou do D de Cohen, a opção, e aplicação dos testes T, pareados, não pareados, com amostra com variâncias homogêneas ou heterogêneas,